Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e no vídeo de hoje eu vou responder a tag dos calhamaços. Confesso que é uma tag um pouquinho difícil de responder porque eu tinha um certo preconceito com calhamaços, um medo de ler calhamaços que eu estou perdendo. Então vai ser uma tag curiosa porque eu estou ali começando a me aventurar pelos calhamaços, apesar de já ter lido alguns sem preocupação, mas mesmo assim é uma tag bem curiosa de se responder. Lembrando, eu estou considerando aqui livros com mais de 500 páginas especificamente. A primeira pergunta é: qual o maior livro da estante que você já leu? Apesar de eu já ter lido As Miseráveis, que tem quase 1.600 páginas, eu não li nesta edição, eu li numa edição completamente diferente. Eu não sei se é o texto integral, apesar dela ter 3 volumes e tudo mais. Eu não sei quantas páginas essa edição tem, somando os 3 volumes, então eu vou colocar It, a Coisa, com suas 1.103 páginas, como o maior livro da minha estante que eu já li. A segunda pergunta, então, é: qual o maior livro da sua estante que você ainda não leu? E para essa pergunta, como eu estou planejando fazer uma releitura, eu vou colocar Os Miseráveis, com suas 1.511 páginas de pura maestria e pura maravilhosidade que é esta história. Então eu vou colocar porque eu não li nesta edição de 1.512 páginas, eu li em outra, então esse é o maior livro da minha estante que eu ainda não li, mas eu pretendo ler. A próxima pergunta, então, é: um calhamaço que você tem medo de ler? Se fosse algum tempo atrás, provavelmente seria It, que eu tinha um receio de, ser uma história tão longa, eu me perder no meio do caminho e bababá. Mas como eu estou perdendo o meu preconceito com calhamaços, é uma pergunta bem difícil de se responder. Mas como eu coloquei esse livro em inglês várias vezes na minha tibiária e acabei não lendo, eu vou colocar Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule, que é sobre o Ted Bundy. Mas eu tinha uma razão para não ler ele em inglês. Agora que eu tenho essa preciosidade, espero não ter este medo, porque essa maravilhosidade precisa ser apreciada e lida. A próxima pergunta, então, é: um calhamaço que você tem fissura para ler? Eu não tenho este livro ainda, mas eu quero muito comprar este livro, que é O Nome do Vento. É um livro que tá nos meus 27 antes dos 27, mas é um livro que eu acabei adiando a leitura e tudo mais, mas é um livro que eu tenho muita curiosidade há muito tempo de ler esse livro. Então, quero muito tirar do papel esse plano de ler esse livro, e eu tenho muita fissura em ler essa história. Próxima pergunta, então, é: livro grande, capa bonita. Eu só tenho essa edição por causa dessa capa, tá? Quando eu olhei pela primeira vez na vitrine, acho que uns 4 anos atrás, bem quando eles lançaram essa edição, eu fiquei completamente apaixonada. É uma capa lindíssima, é uma capa que me fez me apaixonar. Eu já sou apaixonada por essa história, mas esta capa fez eu me apaixonar mais ainda. Então, acabei ganhando do meu namorado de presente de aniversário por causa dessa lindíssima capa, que, ó, beautiful. Além dessa, também eu acho muito linda, da Martin Claret, também a capa de O Conde de Monte Cristo, que eu vou deixar aqui pra vocês, que eu quero pra fazer parzinho, 2 calhamacinhos de capas maravilhosas um do lado do outro. A próxima pergunta, então, é: livro grande, capa feia. Eu particularmente não gosto da capa de Harry Potter e a Ordem da Fênix. É um dos meus livros, assim, foi mais difícil de ler, com certeza, mas tudo o que acontece nesse livro aqui é crucial para a história. Não é o meu preferido sempre vai ser Prisioneiro de Azkaban, mas pelos acontecimentos que tem neste livro, eu acho a capa dele muito feia. Eu não gosto dessa capa, eu acho feia essa ilustração. Livro grande, capa feia. Ele é considerado calhamaço porque ele tem mais de 600 páginas, tá bom?
A próxima pergunta, então, é um calhamaço que eu tenho vergonha de ter abandonado na estante. É um livro que é emprestado de um colega meu, inclusive o primeiro eu devolvi sem ler, que é a trilogia do Mago Negro. É um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, mas eu vou ter que ler o primeiro volume em e-book, porque quero ler a história. Se fosse algum tempo atrás, se eu não tivesse dado o meu Guerra dos Tronos para minha mãe de presente, teria sido a resposta Guerra dos Tronos, que eu também ainda não li. Mas então eu vou colocar esse aqui, que é o mais antigo, calhamaço mais antigo aqui, presente na minha estante, que eu tenho há mais tempo. Próxima pergunta é um calhamaço que não lembra de ter lido ou quer reler novamente, pela terceira vez. Como é o maior calhamaço, ele tem que estar presente em mais respostas, não é mesmo? Os Miseráveis, que eu tô pretendendo reler nos meus 27 antes dos 27. É uma história fantástica, vocês sabem, eu já falei 1 milhão de vezes. Leiam Os Miseráveis, é perfeito, maravilhoso. Ai, sou apaixonada por essa história, gente. Leiam Os Miseráveis, eu quero reler este livro. Próxima pergunta, então, é o último calhamaço que você abandonou. Eu não lembro de ter abandonado nenhum calhamaço. Realmente, não vem nenhum à mente, nem de anos atrás, nem de nada. Então, esta pergunta não vai ter uma resposta. Próxima pergunta é um livro grande que você leu muito rápido e não existe outra possibilidade a não ser de It, a Coisa, que eu li tipo em 24 horas, porque era impossível de largar este livro. É impossível largar esse livro. Você quer fazer tudo enquanto você lê ele, porque é muito difícil de largar ele. Não é um livro assim que tipo, tá tudo bem, eu não tenho curiosidade de saber o que vai acontecer com as crianças. Pennywise tá atrás delas, tudo bem, amanhã eu continuo. Não. É um livro que tem uma certa urgência de você saber o que o Pennywise está fazendo, o que vai acontecer, como as crianças vão escapar, ou se vão escapar. Sabe, dá esse sentimento que eu tô tendo agora só de falar um pouco sobre o livro, sobre a leitura, dá esse sentimento enquanto você está lendo, esse desespero de querer saber mais, de querer saber o que vai acontecer. E é uma obra fantástica. Próxima pergunta, então, é um livro grande que você leu devagar. Eu li este livro pela primeira vez enquanto eu estava na minha 7ª ou 8ª série, então lá para os meus 11 anos, mais ou menos. E, gente, eram 3 volumes, eu lia só enquanto eu estava no ônibus a caminho da escola. Então, confesso, foi uma leitura mais devagar de ser feita, porque era aquele momento que eu tinha dedicado à leitura, então acaba sendo, tipo, uma leitura bem devagar, principalmente porque é uma história muito densa. Eu li numa idade muito nova, então foi uma leitura devagar de ser feita. Não seria o mesmo ritmo, por exemplo, que eu teria hoje em dia, mas é uma leitura que precisa ser digerida. Então, a próxima pergunta, então, é um calhamaço que te deixou com saudades imensas. Eu não consigo pensar em nenhum no momento, não tem nenhum livro que me deixou assim, que saudade. Eu realmente não sei qual livro colocar nessa pergunta, então. A próxima pergunta, então, é um calhamaço que me fez chorar novamente. Harry Potter e a Ordem da Fênix, porque certa pessoa aqui muito especial para mim não está mais entre nós na história, né? Então, foi uma coisa que eu chorava de soluçar enquanto eu lia e, tipo, ainda não aceito, ainda não acho justo, acho muito injusto essa escolha. A próxima pergunta, então, são os próximos calhamaços a serem lidos. Então, para esta pergunta, eu vou colocar Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Acabou de chegar, mas eu já quero ler este livro. Vou colocar um também que poderia muito bem ter se enquadrado na pergunta que eu tenho vergonha de não ter lido, abandonado na estante, que é Piratas do Caribe. Eu preciso ler este livro. Ele tá na minha estante faz muito tempo mesmo. Vamos ver aqui de quando ele é, só para ter uma noção. De 2011. Tá, vai completar 10 anos na minha estante. E o próximo, que também está nas próximas leituras, que é Os Miseráveis.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.